Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui na ENAMAT, no 22º curso de formação inicial, na presença dos caríssimos colegas magistrados de primeiro grau. Uma alegria muito grande ter essa oportunidade de dialogar com vocês. Quero já, de uma vez, sugerir aos colegas que façamos um formato de encontro à base de um diálogo. Acho que talvez seja mais interessante uma troca de experiências sobre o tema proposto. Vou apenas, inicialmente, fazer uma breve introdução sobre o tema, para que possamos, então, começarmos a conversar sobre os desafios que os juízes de primeiro grau normalmente enfrentam com relação aos temas sindicais. Esse é o nosso tema. Temas sindicais recorrentes no primeiro grau de jurisdição trabalhista. Esse assunto é de grande importância, porque, em primeiro lugar, ele não é tão comum na nossa experiência de juiz de primeiro grau. Ele é importantíssimo, mas é, obviamente, muito menos frequente do que ocorre com as questões que envolvam o chamado direito individual do trabalho. Mas, conforme sabemos, dentro do projeto constitucional de 1988, o direito coletivo é, efetivamente, um direito que ganhou uma importância maior do que tinha no país antes de 5/10/88. Não vamos aqui ficar fazendo grandes rememorações históricas, mas todos nós sabemos que, antes de 88, o sistema do direito coletivo não era tão prestigiado pelo constitucionalismo brasileiro e pela ordem jurídica infraconstitucional, porque havia um modelo sindical onde os princípios fundamentais do direito coletivo não eram observados, conforme já estudamos isso exaustivamente. O princípio da liberdade sindical era bastante restringido no país, inclusive por todas as constituições e pelas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais. Conforme sabemos, o Ministério do Trabalho, na época, com os diversos nomes que ele já teve na história, pelo menos uns 5, 6 nomes diferentes, mas o fato é que ele podia intervir, sim, nos sindicatos, fechar os sindicatos, por uma portaria de meia página do Superintendente Regional do Trabalho, por tempo indefinido, afastar diretores sindicais, afastar toda uma diretoria, vetar chapas sindicais. Em suma, era uma ditadura aberta com relação ao sindicalismo no país. Isso, naturalmente, tornava o direito coletivo muito mais tímido do que ele poderia ser. Não há a menor dúvida, né? Se os sindicatos são controlados oficialmente pelo Estado, é claro que várias peculiaridades importantes do direito coletivo não florescem, não se desenvolvem. Uma dessas facetas importantes do direito coletivo é a negociação coletiva trabalhista. Para existir uma negociação, é preciso haver um sindicato forte, um sindicato com um mínimo de liberdade e autonomia sindicais. Além disso, antes de 88, o sistema jurídico previa uma larga via de acesso ao chamado dissídio coletivo de natureza econômica. E o dissídio coletivo de natureza econômica era um processo judicial, e continua a existir, conforme sabemos, mas que, naquela época, ele ostentava uma compreensão legal e jurisprudencial muito ampla. E, só para se ter uma ideia, nós tínhamos mais de 200 precedentes jurisprudenciais da SDC do TST e
vários deles bastante favoráveis, no sentido de trazer vantagens trabalhistas adicionais para os trabalhadores. Então, sendo a via processual bastante ampla e, ao mesmo tempo, a jurisprudência formada desde 1943, de uma maneira bastante interventiva e protetiva, é claro que os sindicatos, somadas todas as circunstâncias, preferiam entrar com dissídio coletivo de natureza econômica, corriam menos risco de uma derrota, e se a derrota acontecesse, colocava-se a culpa no judiciário. Então, a responsabilidade da liderança sindical era menor. Somado tudo isso com a repressão, com a ausência de liberdade sindical, pelo menos significativa, a não ser em certas conjunturas políticas mais favoráveis, mais democráticas do país, as quais foram poucas, no período até 5/10/88, e somando também a ausência de autonomia sindical e a presença de outros mecanismos também de cooptação dos sindicalistas. Um exemplo era a nossa representação classista na Justiça do Trabalho. Tudo isso levava a que a negociação coletiva não tivesse uma grande importância. A Constituição mudou bastante esse quadro, bastante. A partir da Constituição de 88, houve um incentivo grande à negociação coletiva, houve um incentivo grande ao papel sindical judicial, através das ações coletivas, e houve a proibição taxativa de intervenção do Estado no sistema sindical. O somatório dessas mudanças importantes levou realmente a um florescimento do direito coletivo do trabalho. É bem verdade que tudo no Brasil é um pouco diferente, né? Nós somos um país também continental, um país com mais de 200 milhões de habitantes hoje, um país com uma história que teve aspectos inusitados em comparação com a própria América Latina, o único país que teve uma monarquia por cerca de 60 anos nas Américas, algo profundamente exótico, né? Monarca nas Américas, onde não tivemos feudalismo, onde não tivemos nobreza. Então, essas peculiaridades da história brasileira levam que nós não podemos falar que, depois da Constituição, instaurou-se um verdadeiro paraíso no sistema coletivo. Não é isso que nós estamos falando. Nós temos que comparar a realidade brasileira com a realidade brasileira. Sob esse ponto de vista é que nós podemos dizer que a Constituição de 1988 trouxe realmente um grande avanço no direito do trabalho brasileiro e no direito coletivo do trabalho brasileiro. Vamos arrolar rapidamente esses pontos, sem querermos nos estender muito nisso, porque vocês já estudaram isso exaustivamente. A garantia do princípio da liberdade sindical. Eu, nos quase 30 anos de atuação como juiz, nunca vi uma ação, depois de 5/10/88, em que se tivesse pleiteando liberdade sindical contra o Estado por conta de uma intervenção em sindicato. Nunca julguei, nunca vi, nunca tive notícia. Isso significa que funcionou a proibição constitucional, bem ou mal, funcionou, né? Nós temos também uma autonomia sindical razoável, né? Uma autonomia sindical razoável, na medida em que não há intervenção sindical, os sindicatos é que fazem a gestão lá da entidade sindical correspondente e dos seus movimentos associativos. É claro que nós temos algumas contradições no sistema. A unicidade sindical não deixa de ser uma contradição com essa democratização estruturada pela Constituição de 88. O financiamento compulsório pela contribuição sindical obrigatória também é uma contradição, mas hoje nós podemos dizer que essas são as duas únicas contradições antidemocráticas em todo um contexto de evolução constitucional e pós-constitucional de 1988. Nós tivemos grandes avanços, além da liberdade sindical e da autonomia sindical, com essas duas contradições já mencionadas. Nós tivemos também
o novo papel do Ministério Público do Trabalho na área individual e principalmente coletiva, e isso é uma novidade brasileira, é uma novidade bastante positiva por tudo que nós conhecemos, é uma atuação muito importante. Nós tivemos também a extinção de alguns canais de cooptação dos dirigentes sindicais pelo Estado, como foi o fim da representação classista pela Emenda 24 de 1999. Nós tivemos também a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, de maneira a criar um verdadeiro sistema trabalhista judicial pela Emenda 45, conforme sabemos, de dezembro de 2004. Tivemos também a redução da amplitude do poder normativo da Justiça do Trabalho. Vocês podem até dizer, mas isso não estou entendendo a mensagem. Reduzir o poder é positivo? É positivo, porque o poder normativo era tão amplo que ele entrava em choque com a negociação coletiva trabalhista. Tanto é verdade que não há poder normativo nos últimos 40 anos, 50 anos, 70 anos na Europa Ocidental, desde o final da Segunda Guerra Mundial. É claro que continua a existir poder normativo em alguns países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Não podemos dizer que o poder normativo é antidemocrático, não é isso. Mas se você exacerba o poder normativo, se as regras legais e constitucionais exacerbam o poder normativo, ninguém vai fazer negociação coletiva. Seria uma insensatez. Se você tem um remédio mais simples, mais eficaz e sem grandes riscos, porque se der errado, a culpa nunca será do sindicato, será do judiciário, do ponto de vista político, né? É claro que o discurso vai ser esse. Evidentemente que não há incentivo à negociação coletiva. Então, a verdade é que também a redução do poder normativo pela Emenda 45 foi algo positivo, dando incentivo à negociação coletiva trabalhista. Os dados são acachapantes. Há muita afirmação ideológica nesse campo. Nós sabemos que hoje se faz uma reforma trabalhista bastante radical, bastante extremada, e se fala que a negociação coletiva não é prestigiada no Brasil. Isso simplesmente não é verdade. Mas a verdade, a inverdade, quando é repetida exaustivamente, ela parece verdade. Nós todos... Bom, se isso está sendo repetido diuturnamente em tantos lugares, deve ser verdade. Não é verdade, basta pegar os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, praticamente não havia acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho antes de 5/10/88. Era uma raridade na prática. Eu, que fui estudante nos anos 70, nós estudávamos acordo coletivo e contrato coletivo e convenção coletiva de trabalho como uma espécie de exotismo. Não haviam muitos exemplos na realidade histórica. Com o advento da Constituição, houve um florescimento impressionante das convenções e dos acordos coletivos. A reforma constitucional, na verdade, ela quer reduzir direitos, e aí usa todos os argumentos possíveis para reduzir direitos, inclusive esse argumento que não corresponde à verdade, de que o sistema atual não favorece a negociação coletiva. Favorece, sim, tanto que várias categorias no país inteiro têm acordos coletivos e convenções coletivas. Tanto que a Justiça do Trabalho, que anula certas cláusulas desses acordos e convenções, anula cláusulas tópicas. Nós, que aqui temos uma visão nacional do problema, percebemos que as cláusulas anuladas são um número pequeno de cláusulas, de 10 a 15 cláusulas que se repetem nos diversos acordos e convenções coletivas no país e que, por alguma razão, os sindicatos e as empresas insistem em colocar no documento coletivo negociado. Mas a grande maioria das cláusulas desse documento coletivo são sufragadas pela jurisprudência trabalhista. Então, é um remédio que funciona, sim, é um remédio que dá certo, sim, que produz efeitos significativamente na ordem jurídica brasileira, com alguns problemas. Problemas que têm que ser corrigidos. É assim que funciona uma democracia.
né? Então, efetivamente, a Constituição de 88 trouxe grandes avanços. Esses avanços se estenderam pelos 25 anos seguintes da Constituição, mas, efetivamente, alguns problemas, naturalmente, persistem. Um dos problemas que persistem, e aí nós já entraríamos no papel de vocês, juízes de primeiro grau, que acabam enfrentando esse problema, é a estrutura do sindicato brasileiro. A estrutura do sindicato brasileiro. A Constituição assegurou o princípio da liberdade sindical, com essas duas pequenas ressalvas, que são a unicidade na base e o financiamento compulsório pela contribuição sindical obrigatória, mas não se pode dizer que não haja liberdade sindical no Brasil. Isso realmente é uma inverdade, né? Não ter liberdade sindical é ter ditadura, é ter sindicato fechado. A ditadura militar fez mais de 600 intervenções de sindicatos em 1964. E isso, sim, é falta de liberdade sindical, né? E nós não temos nenhum exemplo, ou se tem exemplos, são exemplos raros, que eu, inclusive, não conheço nenhum deles, de intervenção do poder executivo nos sindicatos. Temos, sim, ações, algumas vezes propostas pelo Ministério Público do Trabalho, em que se questiona a presença de irregularidades nos sindicatos, que vão lá ser propostas no juiz de primeiro grau, e aí vai se apurar. Se houver irregularidade, a solução será a solução que a ordem jurídica dá em qualquer situação de irregularidade em qualquer entidade. Pode até se chegar a uma sentença de afastamento da direção sindical. Mas, primeiro, isso é raro. Segundo, é um processo judicial democrático, né? Funciona assim no sistema democrático. Mas isso é pontual, isso é raro, isso não invalida a afirmação anteriormente feita. Entretanto, dentro dos avanços trazidos pela Constituição de 88, alguns problemas persistem. Um dos problemas, conforme já antecipado, diz respeito à estrutura dos sindicatos no Brasil. Isso é, de fato, um certo drama. Qual é o sindicato mais representativo na base? Temos uma regra constitucional, que é uma exceção, que é a unicidade sindical. Exceção ao princípio da liberdade e autonomia sindicais. Mas é uma regra constitucional, ela vale, tem que ser cumprida. Só pode haver um sindicato na base. E a base é no mínimo, o município. É o que diz o artigo 8º. E aí nós temos a grande dificuldade, numa disputa intersindical, cuja competência é nossa, claramente, a partir da emenda 45 de dezembro de 2004, está expresso no artigo 114 da Constituição, qual o critério que nós devemos utilizar para concluir que se trata de um sindicato mais representativo. Isso não está explicitado na Constituição nem na lei. Esse critério tem que ser inferido por todos nós da comunidade jurídica e o judiciário em particular, porque ele é que está decidindo, enfrentando o conflito e tem que dar uma resposta. O judiciário tem que formular uma solução a partir dos parâmetros trazidos pelos princípios constitucionais e pelas regras constitucionais, legais e internacionais existentes. A posição dominante da jurisprudência, mas isso não está acumulado. Não temos nem súmula, nem OJ, nem do Supremo, nem do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é um tema onde há uma certa possibilidade ainda de alteração. Quando nós falamos tem uma súmula, tem um OJ, é difícil, dentro de um quadro de institucionalidade, nós ficarmos aí decidindo contra a súmula, contra o OJ, de uma maneira acachapante, porque o sistema funciona à base de uma procura incessante por uma razoável uniformização do direito, para que o direito seja mais democrático, né?
para que o direito funcione numa república e numa federação, é preciso que a fórmula jurídica seja compreendida de uma maneira razoavelmente consensual. Senão cada um vai fazer de uma maneira diferente. Não adianta nada você ter o direito, né? Essa é a ideia da jurisprudência nos países democráticos. E a jurisprudência se uniformiza de uma maneira mais clara pelas súmulas jurisprudenciais dos tribunais, conforme nós sabemos. Lamentavelmente, me parece que a posição dominante, mas não temos súmulas nem OJs. Então, temos uma maior liberdade de debate. A posição dominante, tanto do Supremo Tribunal Federal, de acórdons, lendo o conteúdo do acórdão, e do Tribunal Superior do Trabalho, lendo o conteúdo dos acórdons. Não temos súmulas, não temos OJs. Nem aqui, nem no Supremo Tribunal, é claro. Muito menos súmula vinculante. É no sentido de considerar que o sindicato mais legítimo, portanto, o sindicato válido, dentro da regra excetiva da unicidade sindical, é o sindicato mais especializado. Importou-se, infelizmente, um princípio do direito civil e do direito civil obrigacional, direito individual civil, um princípio próprio das relações obrigacionais civis, que é o princípio da especialidade, para julgar uma matéria do direito coletivo do trabalho, que tem uma lógica radicalmente diferente. Esse remédio não foi um bom remédio. E a responsabilidade é nossa. Nós, juízes, temos essa responsabilidade, porque uma democracia, para funcionar, os juízes também têm que ter uma compreensão que trabalha em favor da lógica constitucional e não de uma maneira diferente. Pelo princípio da especificidade ou da especialidade, o sindicato mais representativo e, portanto, o único representativo, porque existe a regra da unicidade, é o sindicato mais específico. Com isso, a nossa jurisprudência, lamentavelmente, tanto do Supremo Tribunal, quanto do TST, quanto dos TRTs, ao seguir essa diretriz, tem instigado a pulverização do sindicalismo no país, porque tudo é especial. Na verdade, algum de nós é igual. Se olharmos aqui, todos nós somos diferentes, é claro. Tudo pode ser visto sob a perspectiva da especialidade. Então, antigamente, antes da Constituição de 88, toda essa área de tecelagem, confecções, produção de roupas, vestuários, toda essa área era um único sindicato. O sindicato dos tecelões, palavra até antiga. Com isso, era um sindicato forte. Vinham as modificações tecnológicas, o sindicato era o mesmo, nem se discutia o assunto. Pelo fato de estar se fazendo roupa feminina ali naquela lojinha, naquela fabriquinha, ou pelo fato de se fazer toalha, pelo fato de se fazer roupa masculina, pelo fato de se fazer lençóis, etc., etc., isso não muda nada. Sindicato dos tecelões. E com isso o sindicato era grande, era forte. Eram sindicatos importantes, fortes, de uma categoria simples, de trabalhadores humildes em geral, mas era um sindicato forte. Com essa teoria da especialidade, esses sindicatos se dividiram em sindicato das pespontadeiras. Por quê? Por causa de uma máquina. Sindicato das overloquistas. Sindicato dos trabalhadores das indústrias de vestuário. Sindicato dos trabalhadores das indústrias de cama, mesa e banho. Ora, francamente, é praticamente a destruição do sindicalismo no país. E tanto é verdade que nós temos
numa estatística que nós capturamos de um site oficial do Ministério do Trabalho e Emprego na época, hoje o Ministério do Trabalho, publicada em março de 2016, nós tínhamos quase 11 mil sindicatos de trabalhadores no Brasil. Isso não tem nenhuma lógica. É claro que esses sindicatos, a grande maioria, tirando alguns que conseguiram se manter unidos, como, por exemplo, bancários, serão sindicatos fracos. Também os metalúrgicos conseguiram se manter unidos, mas, fora isso, mesmo esses aí, bancários, metalúrgicos, têm sofrido um processo de desmembramento muito grande. Porque aí tem o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Financeiras, Sindicato dos Trabalhadores em Corretoras de Valores. Bom, por esse caminho nós vamos dividir tudo, né? Então, a verdade porque essas disputas, elas são quase que irreprimíveis. Se você tem um remédio que instiga o fracionamento, a pulverização, não adianta tentar convencer as pessoas a não fazerem isso, porque isso enfraquecerá o sindicalismo. As pessoas sempre vão achar que o sindicato dela, não. O sindicato específico ali mencionado, ele não vai enfraquecer, ele vai crescer muito, vai desenvolver. Não adianta tentar ir por essa linha do convencimento. A ordem jurídica tem que ter lógica. A Constituição quer sindicato fraco ou quer sindicato forte? É óbvio que ela quer sindicato forte, como em todo Estado democrático de direito. Se o sindicato não for forte, você só vai ouvir as opiniões válidas, as perspectivas válidas e as verdades do poder econômico. Não vai ter o outro lado. E a democracia se esvai. Então, é fundamental a presença de um sindicalismo forte. Vejam que os países mais democráticos do mundo e mais avançados economicamente, que são os países europeus do norte, são países com sindicatos fortes. E são poucos sindicatos. Para ser forte, tem que ser pouco sindicato. É fundamental que o sindicato seja grande. Então, esse é o primeiro ponto, é um dos pontos que me parece dos mais importantes que vocês vão enfrentar em primeiro grau. E digo com a maior tranquilidade, nós precisamos da inteligência e da sensibilidade do juiz de primeiro grau para resolvermos com melhor qualidade esse assunto. É claro que pode-se adotar o critério da especialidade. Então, praticamente, todas as ações serão procedentes. Pode dividir todos os sindicatos, nós vamos ter o sindicato da pespontadeira, da overloquista, do trabalhador ou trabalhadora em empresas fabricantes de toalhas, e assim sucessivamente. Ou se adotar um critério diferente, um critério que busque perceber qual o sindicato realmente que tem maior potencial ou maior densidade representativa, maior potencial ou densidade real, atual, representativa. Alguns ponderam, então seria melhor definir pelo sindicato mais antigo. Bom, é um critério, porque o sindicato mais antigo provavelmente era mais forte, porque ele vem de uma época em que não havia essa pulverização. Mas, às vezes, na prática, não é assim, né? Esse critério é interessante como um critério auxiliar, mas o fundamental, me parece, que é o critério da representatividade efetiva, da representatividade efetiva, da representatividade real. Ela que deve inspirar a representatividade jurídica. Esse é um tema de alta importância e essa ação começa com o juiz de primeiro grau. Uma instrução bem feita é fundamental. É fundamental. Uma instrução bem feita, uma tentativa de percepção
de qual que é realmente o sindicato mais representativo e se aquele que consta na lide também não passa de uma ideia meio oportunista de dividir sindicato por conta da contribuição sindical obrigatória, não é? O número de sindicalizados é muito importante, é um dado importante de potenciais sindicalizados. Então, isso está em aberto. A jurisprudência dominante, nós, como juízes, temos que saber e temos que respeitá-la. Mas, como neste caso isso não está ainda sumulado, e espero que nunca seja sumulado nessa vertente, senão o debate se esvai, me parece que a contribuição dos colegas de primeiro grau com uma boa instrução do processo sobre esse assunto. É um tema de grande importância. A representatividade sindical resolve uma série de problemas. Ela é um pressuposto para vários problemas que passam também pelo juiz de primeiro grau, como a cobrança da contribuição sindical obrigatória. Competência nossa. Embora haja decisões do STJ dizendo que a competência não é nossa, mas nós devemos insistir que a competência é da Justiça do Trabalho, sim, porque, afinal, a emenda 45 é clara com relação a isso. Antes da emenda 45, não. Após a emenda 45, a competência é realmente do juízo da vara de origem onde o litígio ocorre. Também a representatividade para sabermos a validade das CCTs e dos ACTs, das convenções e acordos coletivos de trabalho. É fundamental. Nós estamos atingindo um grau de problema com relação a essa área, em que, em estados maiores, estados como São Paulo, existem empresas que têm, no entorno da empresa, várias convenções e acordos coletivos. Qual que vai ser cumprida? Quer dizer, isso gera realmente uma insegurança muito grande. Isso não é bom. Isso não é positivo para ninguém. É algo que tem que ser realmente trabalhado. E é, efetivamente, uma lide de grande importância, efetivamente, para o juiz de primeiro grau. A questão da representatividade sindical. Também isso gera temas relativos à garantia sindical e todos esses aspectos. Então, esse é um primeiro tema que me parece que está em aberto e que é muito importante porque ele é tipicamente um tema relacionado às ações manejadas em primeiro grau. Um outro tema correlato a esse é o tema da imunidade sindical. Também, necessariamente, passa pela judicatura de primeiro grau. Quais são os sindicalistas que ostentam a garantia de emprego fixada pela Constituição da República, pelas convenções internacionais da OIT, e também pela própria CLT. Este é um debate que já está um pouco mais pacificado, vamos dizer assim. Ele tem súmulas, tem orientações jurisprudenciais a respeito, de maneira que nós estamos um pouco atados, né, a seguir a jurisprudência aí firmemente sedimentada nas súmulas e OJs. Mas há alguns pontos interessantes para serem debatidos. Em primeiro lugar, com relação aos dirigentes sindicais, nós sabemos que a súmula 369, já desde os anos 90, através inicialmente de OJs, já se pacificou no sentido de que nós temos a garantia de emprego, ela é extensível apenas a 7 titulares e suplentes da direção do respectivo sindicato. A posição que procurava enxergar uma maior ampliação
dessa garantia de emprego, ela, na verdade, realmente não obteve sucesso na jurisprudência. Isso é um problema, mas é um problema mais doutrinário neste atual momento, porque nós temos alguns sindicatos que são sindicatos regionais, estaduais, de estados maiores do que a França. E esse sindicato tem garantia de emprego para o mesmo número de dirigentes de um sindicato de uma região pequena. Então, parece que há uma certa incongruência nesse aspecto, mas o fato é que a jurisprudência está pacificada nessa linha. 7 titulares e 7 suplentes. 7 titulares e 7 suplentes. A jurisprudência também restringiu a garantia de emprego que era consagrada no período de 5 de 10 de 88. Também a OJ 365 considera que os membros do Conselho Fiscal não são favorecidos pela garantia de emprego. Eu, pessoalmente, não acho, divirjo desse entendimento, mas o aplico como magistrado, né? Obviamente. Acho que há uma certa restrição aí das garantias sindicais, mas como magistrado, naturalmente, nós aplicamos esse entendimento. Há um aspecto, entretanto, há 2 aspectos interessantes que ficam um pouco também aí para a avaliação de vocês. O delegado sindical. O delegado sindical, nós temos um OJ 369, que diz que ele não tem garantia de emprego. Ele não é favorecido pela garantia de emprego. O fundamento central da OJ é que ele não seria dirigente, e ele também não seria eleito. De fato, a CLT prevê que os delegados sindicais são indicados pela diretoria. Se se tratar de delegado sindical indicado pela diretoria, eu não tenho a menor dúvida de que ele não tem realmente a garantia de emprego, né? Acho que seria um exagero, de fato, e a própria Constituição, no artigo 8º, fala em dirigentes eleitos, né? Órgãos de direção ou representação eleitos. Então, me parece que a eleição é fundamental. Agora, há um aspecto interessante com relação ao delegado sindical, que só o juiz de primeiro grau é que enfrenta a questão e coloca a questão com clareza. Eu já vi situações práticas em que, por alguma razão, não sei qual, isso aí teria que se fazer um estudo minucioso da vontade do sindicato, em que o sindicato tem menos de 7 dirigentes e suplentes, mas tem delegados sindicais. Então, os delegados são eleitos pelo estatuto do sindicato, pela ata, etc., etc. Então, é uma situação interessante. Ou seja, o número de 7 estaria atingido, ele estaria entre os 7 e ele foi também submetido ao escrutínio da categoria. É uma situação peculiar, rara, que enseja uma certa dúvida, né? Se realmente, porque aí há um somatório de requisitos que talvez possa se ensejar a compreensão de que é uma exceção. Outra exceção interessante, em que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é bastante firme, embora não tenha súmula nem OJ. Seria uma boa ideia fazer uma súmula e uma OJ sobre isso. Trata-se dos dirigentes de federações e confederações. Eles não são sindicatos, são federações e confederações e as centrais sindicais. Com relação às centrais sindicais, não tem pacificação, não porque haja efetiva divergência. Tem poucos casos. São poucas ações, poucos acórdons, de maneira que... Mas me parece que é a mesma lógica da federação e da confederação. A jurisprudência do TST, embora não haja súmula nem OJ, ela tem várias decisões de turmas diferentes e é um assunto razoavelmente presente com relação às federações e confederações, considerando que os dirigentes das federações e confederações têm a mesma garantia dos dirigentes sindicais.
embora a Constituição não use a palavra federação, confederação, central, entidade superior, entidade intermediária, me parece que a interpretação jurídica aqui, se estivermos dentro do limite 7-7, né? Esse limite é numérico, então não há como trabalhar no sentido contrário a esse limite, mas me parece que realmente os dirigentes das federações, das confederações e das centrais, nesse limite de 7-7, 7 titulares e 7 suplentes, estão revestidos, sim, da imunidade sindical. Quero ser justo com vocês. Há decisões, num número significativo, sobre federações e confederações, não sobre centrais sindicais. Primeiro que as centrais são muito novas, né? Elas foram reconhecidas em 2008 só. Portanto, nós só temos 8, 9 anos da existência de centrais reconhecidas pela lei. E, de toda maneira, elas existiam antes, mas de uma maneira informal. De toda maneira, a lógica é exatamente a mesma. Esse é um tema interessante e que certamente chega também para análise dos juízes de primeiro grau. O nosso gestor daqui do tempo, o Lins, já me pôs a placa ali, reluzindo, vermelha, começou amarela e já chegou no vermelho, então nós vamos fazer um pequeno intervalo, tomar um café e voltamos logo a seguir. Quero dizer que vocês podem e devem, naturalmente, fazer perguntas ou colocar proposições, será um prazer muito grande. Então vamos fazer o intervalo. Muito bem, vamos então retomar aí para o nosso segundo tempo, com o mesmo tema, relembrando aos colegas que podemos tranquilamente trabalhar a base aí do diálogo. Vocês também apresentando as suas ponderações, indagações, perspectivas, questionamentos. É um prazer grande, eu acho que realmente o objetivo é esse. Com relação a esse tema, me foi indagado aqui no intervalo, no café, se com relação a esse tema da representatividade sindical, se a reforma trabalhista prevê algum aspecto que possa atenuar esse problema que temos enfrentado. Me parece que, na verdade, efetivamente, não existe nenhum dispositivo que venha assegurar o efetivo fortalecimento do sindicato na atual reforma trabalhista. Se tomarmos como parâmetro o projeto aprovado já pela Câmara e remetido ao Congresso, quando os debates se iniciaram no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, se falava muito que a ideia era prestigiar os sindicatos. Esse foi o discurso inicial. Entretanto, o resultado que vimos é que os sindicatos, na verdade, vão ser fragilizados, né? No fundo, a proposta da reforma utiliza todos os instrumentos para reduzir direitos trabalhistas, piorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores, e só os sindicatos não bastam para isso, aparentemente. A primeira proposta era tentar se fazer redução ampla de direitos à base da negociação coletiva trabalhista, como se isso fosse possível do ponto de vista jurídico, ou seja, a negociação praticamente não teria piso, ou teria um piso muito baixo para a sua atuação. Entretanto, o projeto que foi aprovado pela Câmara, ele estabelece poderes amplos para a negociação coletiva no sentido de reduzir direitos,
mas, ao mesmo tempo, tem o cuidado de enfraquecer os sindicatos. Se a ideia fosse fortalecer os sindicatos, tinha se feito como na Alemanha, se fortalecendo os sindicatos dentro das empresas a partir de 50 trabalhadores, e com a presença de representação sindical, inclusive nas diretorias empresariais. Então, há um paradigma para ser seguido. Aqui é o reverso. A representação obreira dentro da empresa vai ser uma adversária do sindicato. Ou seja, vai se estimular mais a disputa dentro do sindicalismo. A fórmula de representação é uma fórmula bastante perversa, porque é mais um ponto de enfraquecimento dos sindicatos, enquanto que a lógica determina se é para se passar para um modelo com a maior participação dos sindicatos, é preciso fortalecer o sindicato. Ao invés dessa representação não ser sindical, ela deveria ser sindical, sim. A própria CIPA deveria ser sindical, sim. O representante empresarial na CIPA deveria ter a garantia de emprego. Isso sim é aperfeiçoar a ordem jurídica no sentido de se ultrapassar um padrão que se consideraria, digamos, já suplantável, mas, infelizmente, a reforma não prevê dessa linha, não prevê esse fortalecimento dos sindicatos, não. Além disso, também dá poderes muito fortes ao empregador, independentemente da atuação do sindicato. E o sindicato passa a atuar também como uma espécie de extintor de direitos trabalhistas. É uma instigação, de um lado, negativo da atuação do sindicato. Um sindicato que se caracterize pela negociação para pior, como regra geral, é um sindicato que é um adversário dos trabalhadores. Assim, é preferível não ter sindicato, ficar só com a legislação. Então, me parece que a ideia da reforma realmente é uma ideia que o objetivo central é reduzir custo mesmo, isso é bastante claro, né? Há um discurso político, ideológico, muito forte na defesa da reforma, praticamente é uníssono. Não há um debate democrático. Vejam que, quando o país decidiu fazer um Código Civil novo, levou 10 anos de debate no Congresso. Quando o país decidiu fazer um novo CPC, isso tomou 5 anos dentro do Congresso. Agora, fazer uma reforma trabalhista não tomou nem 5 meses. Só isso mostra o espírito da reforma trabalhista. É reduzir direitos, diminuir a renda de quem vive do trabalho, aumentar a concentração de renda, piorar as garantias para a saúde das pessoas, extenuar as pessoas na sua vida profissional com jornadas dantescas, para que se tenha um aumento dos ganhos de produtividade à base da redução das proteções e garantias das pessoas que vivem do trabalho. Então, efetivamente, isso não é um Estado democrático de direito, não é realmente uma reforma que honre a democracia ou o Estado democrático de direito. É muito unilateral, é pensada só a partir de um viés econômico. Há dispositivos que retiram vários direitos nos dispositivos, vários. O salário, por exemplo, vai sendo minguado na reforma. Tudo pode não ter natureza salarial. Então, imaginem, isso tem um custo, em termos de renda para os indivíduos, terrível, né? Então, a jornada é muito extensa, o banco de horas é muito favorável, então, na verdade,
jornada intermitente, algumas ideias assim dantescas, né? No século XXI, ainda se usar a palavra modernização para isso. Qualquer um de nós que tivesse isso, essa jornada intermitente, ficaríamos em uma situação de absoluta revolta, né? É uma mercantilização muito acentuada da pessoa humana. É como se nós tivéssemos uma pessoa humana de segunda classe. Nós temos a Constituição da República, que cria uma série de defesas para a pessoa humana, o elogio para a pessoa humana. Pelo espírito da reforma, a pessoa humana que vai para o trabalho é uma pessoa humana de segunda classe. Só que isso são 80% dos brasileiros. É uma asiatização do país, não é possível. Então, todo o espírito da reforma é lamentável, são dezenas de dispositivos extremamente prejudiciais, desnecessários. O poder econômico não precisa disso para funcionar e funcionar bem, não precisa, é realmente um exercício de desproporcionalidade muito grande, lamentável, que o país assista a uma experiência dessa ordem. Então, me parece que os defeitos não serão corrigidos na reforma. Ao reverso, os problemas que nós estamos apontando não são sequer tangenciados aí pela reforma em curso no Congresso Nacional. Outros temas que nós trouxemos aqui para o debate de vocês, citamos aqui alguns. O inquérito para a dispensa do dirigente sindical é um tema bastante conhecido, não há efetivamente grandes inovações, temos súmulas do Supremo e do TST a seu respeito, conflitos de greve também passaram a ter uma importância muito grande na ordem jurídica e social e econômica e cultural brasileira, onde a atuação do juiz de primeiro grau é muito importante. Vamos falar um pouco sobre os conflitos de greve. A Constituição da República, no artigo 9º, deu uma nova dimensão ao direito de greve, né? No país, até 5/10/88, a greve sequer era considerada de uma maneira efetiva como um direito individual e coletivo. Esse reconhecimento foi trazido apenas pela Constituição de 88. Desde o Império e a República, a greve nunca contou com um reconhecimento real, efetivo, amplo da ordem jurídica, sempre com um rol de restrições muito significativo. Entretanto, a Constituição de 88, de fato, alçou a greve a um status de um direito individual e coletivo de fundo constitucional e, portanto, também um direito fundamental da cidadania. A lei de greve, que vem poucos meses após o advento da Constituição, ela, entretanto, estabeleceu alguns requisitos para a deflagração lícita da greve e para a sua evolução lícita. Houve um grande debate nos anos 90 se esses requisitos eram ou não constitucionais, se eles eram compatíveis com a Constituição. A verdade é que a jurisprudência já se solidificou no sentido de que esses requisitos formais estabelecidos pela lei de greve, eles são compatíveis com a Constituição. Ou seja, são requisitos que, de certa maneira, criam algumas limitações aos movimentos paredistas, mas não são limitações que inviabilizam o movimento paredista. A necessidade de aprovação da greve por uma Assembleia de Trabalhadores, com uma convocação explícita, com uma pauta de reivindicações, a necessidade de se terem realizado uma série de reuniões prévias para se tentar a conciliação, conforme exigido pela lei de greve, a necessidade de se ter um quórum para aprovação da greve, e esse quórum, segundo a lei de greve, é o quórum do Estatuto do Sindicato, a necessidade de se ter também
uma ata para essa Assembleia. Muitas vezes os sindicalistas se revoltam com essas exigências formais, mas as minhas ponderações são as mais simples. Não há um único advogado minimamente eficiente que não consiga dar uma assessoria para resolver esse tipo de problema. São problemas cá entre nós menores, não são tão graves, não são artifícios, como acontecia com a antiga lei de greve de 1964, a lei 4.330 de 64, que criava tantas barreiras e tantas exigências formais que, durante 21 anos do regime autoritário brasileiro, nós tivemos uma única greve que foi feita inteiramente dentro daquela lei, que foi a famosa greve de uma fábrica de São Paulo, que posteriormente entrou em estado falimentar, que os trabalhadores fizeram a greve dentro de todos os requisitos da legislação. Não, era impossível se cumprir aquele rol de requisitos. Mas os requisitos da atual lei de greve não são, assim, afinal das contas, tão inviáveis de serem cumpridos. É preciso ter uma assessoria advocatícia, não há a menor dúvida, para se esclarecer que a ata tem que constar pelo menos um mínimo de trabalhadores identificados. Se for greve de uma empresa, precisa de uma identificação de trabalhadores da empresa. Se for da categoria, precisa que haja pelo menos trabalhadores de um ou outro empregador diferente. Em suma, são requisitos bastante modestos para uma assessoria sindical de qualidade. E também a comunicação, ou 24 horas, ou 72 horas, ou 48 horas, ou 72 horas para o empregador, são requisitos bastante de fácil cumprimento por um sindicato minimamente organizado. A grande questão que envolve a greve e que o juiz de primeiro grau enfrenta muitas vezes são as medidas judiciais de emergência ou de urgência com relação à greve. E essas medidas talvez sejam o maior desafio para o juiz de primeiro grau, né? As tutelas provisórias com relação à greve, os interditos proibitórios, também as ações e medidas para assegurar o exercício do direito de greve. De um lado, o interdito proibitório, em geral, é veiculado pelos empregadores, de outro lado, os sindicatos podem veicular tutelas provisórias para permitir o exercício da greve. Nesse quadro e nessa dificuldade, porque é algo que o juiz tem que decidir com uma certa rapidez, né? O fato é que é muito importante que os magistrados mantenham o seu espírito aberto à lógica constitucional de 1988. A lógica constitucional de 1988. A Constituição da República criou ou não criou um Estado democrático de direito no país? Criou. Essa é a intenção constitucional, é o que está escrito na Constituição. A Constituição é muito clara nesse seu objetivo e a greve está expressamente reconhecida pelo artigo 9º da Constituição. Nós vemos, muitas vezes, um excesso de manejo dos interditos proibitórios. Os piquetes têm que ficar, no mínimo, a 200 metros da entrada da empresa. Ora, então, desculpe, não tem jeito de fazer uma greve assim. Pelo menos no planeta Terra, talvez haja em outro lugar, uma outra fórmula. Então, os piquetes e outras formas de mobilização são instrumentos clássicos do funcionamento da greve. O que a lei proíbe e a própria Constituição proíbe são atos de violência. Atos de violência. Mas o juiz de primeiro grau, então,
que é quem, no fundo, resolve esse assunto, porque isso nem chega num tribunal superior. Não é? É um assunto mesmo de solução rápida e que vai se esgotar em alguns dias. Em geral, as greves não duram tantos dias assim, afinal, pelo menos como regra geral. É preciso que o juiz tenha essa visão ampla. Os atos de violência são proibidos pela Constituição da República e pela lei de greve, mas a greve é realmente um direito coletivo, reconhecido expressamente pela Constituição da República. E a liberdade coletiva, às vezes, não coincide com a liberdade individual. Se nós examinarmos a matéria da greve, os problemas da greve, só com a visão tradicional do século XVIII do direito individual, porque os direitos tutelados pela primeira fase do constitucionalismo são todos individuais. A ideia é o individualismo. A primeira fase do constitucionalismo foi muito importante, ninguém está negando isso. Vários avanços civilizatórios ocorreram naquele período. Só que aqueles avanços foram superados. A partir da segunda fase do constitucionalismo, lá nas 2 primeiras ou 3 décadas iniciais do século XX, e principalmente pela terceira e atual fase do constitucionalismo, iniciado após a Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental, que é a fase humanística e social do constitucionalismo. Esse é o constitucionalismo brasileiro atual. Essa é a matriz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, efetivamente, nós temos que trabalhar, enfrentar essas questões envolvendo o movimento grevista, mas com uma perspectiva constitucional de 88, e não com uma visão de que a ideia da liberdade é só a liberdade individual. Há também, reconhecida pela Constituição e pelo direito coletivo do trabalho, a liberdade coletiva. A liberdade, senão não há greve, e provavelmente nem haveria sindicato. A ideia da liberdade coletiva, esse é um conceito do novo constitucionalismo deflagrado a partir da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental, naturalmente, e que atingiu, felizmente, o Brasil com a nossa Constituição de 5/10/88. Então, me parece que o juiz tem que enfrentar esses desafios, são todos difíceis, não há a menor dúvida, as decisões são relativamente rápidas, é da lógica das tutelas provisórias, mas, efetivamente, o juiz do trabalho tem de ter em mente a noção de liberdade coletiva em contraponto à antiga noção, que era a única existente durante vários anos, vários séculos, desde o século XVIII até a segunda metade do século XX, a ideia de liberdade individual versus liberdade coletiva versus liberdade individual. Esse quadro é importante que a Justiça do Trabalho não seja um instrumento de frustração de um direito coletivo fixado pela Constituição. É claro que em determinados momentos, em contexto de efetivamente uso de violência, naturalmente que a violência é proibida pela Constituição e pela lei de greve também. Me parece, portanto, muito importante essa perspectiva compreensiva do juiz do trabalho, e que nós somos expertos nisso, dessa visão humanística e social do constitucionalismo que permeia a questão dos conflitos coletivos. Ainda passando para um outro tema, que vocês também hão de enfrentar no dia a dia, esse bastante comum, que coloca também em confronto a liberdade individual e a liberdade em seu sentido coletivo,
são as disputas sindicais pelo custeio sindical, né? Colega. Não, só antes de entrar no próximo tema, eu fiquei pensando uma coisa, porque eu já vi algumas decisões, eu particularmente nunca peguei o interdito proibitório, mas já vi algumas decisões. Eu queria saber que, na sua opinião, seria viável de restringir ou de não restringir? Porque eu já vi, e aí não concordando com a decisão, mas já vi decisões no sentido de que não pode bloquear a entrada de fornecedores, não pode bloquear a entrada da empresa, não pode bloquear o acesso de consumidores ao estabelecimento. Bom, a violência acho que todo mundo vai concordar, mas eu gostaria de saber, na opinião, na sua opinião, quais atos de restrição seriam razoáveis e quais não seriam, ou se numa decisão de primeiro grau o ideal seria indeferir liminar e só registrar que atos de violência não são tolerados, repetindo o que já está na lei. Na sua visão, tem algum outro ato que se justificaria de restrição? Isso. Mais uma pergunta do colega aí. Também existe uma dúvida razoável sobre se é um direito coletivo, se seria competência da primeira instância para julgar. O que você pensa sobre esse assunto? Me parece que, começando pela matéria processual, né? A matéria processual, saber afinal quem decide o quê, né? Depende da ação que é manejada, né? Se nós tivermos uma ação que é tipicamente de segundo grau, dissídio coletivo de greve, é possível que haja essa ação do dissídio coletivo de greve, né? É possível, porque o dissídio coletivo de greve, felizmente, a nossa jurisprudência avançou muito, muito. Foi cancelada, alguns anos atrás, a OJ12. A OJ12 realmente tinha que ser cancelada, infelizmente foi cancelada. A OJ12 dizia o seguinte: no caso de greve, o Sindicato de Trabalhadores não tem legitimidade ou interesse, e legitimidade principalmente, para manejar o dissídio coletivo de greve. Ou seja, o Ministério Público pode, o empregador pode e os trabalhadores não podem. Esse tipo de compreensão me parecia absolutamente equivocada e, felizmente, foi cancelado pelo Tribunal Pleno há uns 5, 6, 7 anos atrás. Então, hoje, qualquer dos sujeitos coletivos que atuam num contexto de uma greve, o empregador, se for uma empresa só interessada, um sindicato empresarial, né? Digamos, no caso dos bancos, que entra o sindicato da categoria econômica, em geral, na greve dos bancários, porque é uma greve nacional, né? Contra vários bancos. Também o Ministério Público, que embora não possamos dizer que ele seja um sujeito coletivo, mas a maneira de atuar do Ministério Público passa pelas ações coletivas. E também o Sindicato de Trabalhadores. Então, me parece que a situação atual está absolutamente correta. Todos os sujeitos envolvidos naquele movimento coletivo têm legitimidade para atuarem da maneira que acharem pertinente, com os mecanismos judiciais pertinentes. Então, se houver um dissídio coletivo de greve, nós temos aí uma certa atração de competência, né, por parte do TRT. É uma situação bastante comum. Mas, se não se tratar de medidas no contexto de um dissídio coletivo, a competência é claramente do juiz de primeiro grau, me parece. Porque, se não houver uma ação maior coletiva, como um dissídio de greve, que atrai a competência para o tribunal, e, em geral, o relator expede uma série de medidas liminares, determinações coletivas, isso é muito comum no dissídio de greve, nós julgamos aqui bastante dissídio de greve, no Brasil inteiro, a competência, é claro, que é do tribunal e do respectivo relator, enquanto não houver o julgamento final. Mas, se não houver isso, e muitas vezes não há, por alguma razão, aí depende, é o exemplo do caso concreto,
não se maneja o dissídio coletivo de greve com muita rapidez. Depende. E aí, é claro que a competência é do juiz da vara, onde o conflito está ocorrendo, né? E, de modo que essa competência, esse tipo de situação é muito comum para o juiz da vara. Eu vou dar um outro exemplo em que é clara a competência do juiz da vara. Houve uma entidade da sociedade civil que, com relação à greve dos bancos, entrou com ações nas varas de algumas capitais do país, pedindo para que os bancos funcionassem para aquela entidade ou para os seus filiados. Então, a competência do juiz da vara, né? Claro que aí vai ter a prevenção, etc., conforme as regras processuais, né? Mas eu creio que o juiz da vara tem um campo amplo de atuação, sim. É claro que ele vai ficar atento se tem um dissídio de greve, aí ele vai ter que se informar, mas se não houver um dissídio de greve, eu creio que a competência é claramente dele, né? Então, resolvida esse tema processual, vamos aí à pergunta do colega, que me parece que, com relação à questão do conflito de greve, é difícil nós termos aí uma solução, uma fórmula mágica, né? Uma solução única para o caso concreto. Mas eu creio que é o mesmo drama que nós, que já estamos um pouquinho mais de tempo, ou na segunda instância, ou no Tribunal Superior, enfrentamos com os pedidos de tutelas provisórias contra decisões do juiz de primeiro grau ou contra decisões dos TRTs, para assustar o efeito ou de um recurso ou de uma decisão. Há duas grandes perspectivas nesse assunto. Ou se prestigia a atuação do juiz de primeiro grau, e isso os TRTs deveriam fazer, e eu acho que a lei determina que se faça, e se fazer a interferência só se for uma atuação assim manifestamente equivocada dentro do espírito da ordem jurídica. Eu tenho, portanto, a impressão que a sociedade tem que se acostumar com os movimentos paredistas, porque, senão, eles não estão garantidos pela Constituição. O Judiciário não pode ser um instrumento de inviabilizar o exercício de um direito constitucional extremamente importante, uma marca das democracias. É claro que a greve causa transtorno, para a minha geração causa muito mais do que para a geração de vocês. A geração de vocês faz tudo pela internet, e a greve, vocês nem sei, tem greve aí, eu não sabia. Mas a minha geração, para nós, atrapalha bastante. Mas isso é um exercício coletivo de um direito fundamental reconhecido pelas democracias. Eu gosto de pegar, ultimamente, nas últimas décadas, o exemplo da Alemanha. A Alemanha é um país que passou por uma experiência traumática, talvez uma das piores experiências que alguém possa passar, ter uma ditadura nazista, né? Até hoje nós assistimos filmes sobre o nazismo, ficamos impressionados. Como é que pode um povo tão avançado do ponto de vista educacional e cultural viver uma experiência tão indigna, tão violenta, tão truculenta, tão absurda quanto aquela? Aquilo é a grande pergunta que todos nós, quando enfrentamos esse assunto, temos. Eu creio que os alemães sentem isso também, né? E com isso, pelo traumatismo da experiência deles, eles construíram uma Constituição, em 1949, muito humanista, muito social,
e que a impressão que nos passa é que eles são muito engajados na efetivação desse Estado democrático de direito que foi instaurado lá depois daquela experiência traumática. Eles levam a sério isso. Então, há uma forte intervenção do Estado em tudo na Alemanha e é capitalismo. Essa intervenção muito forte é feita em defesa da pessoa humana? É feita em defesa da pessoa humana, mesmo com governos liberais no poder. Os governos liberais fazem os discursos para fora, mas não mexem muito no estuário de defesa da pessoa humana criado pela Constituição de 88, de 1949, desculpe, e pelas instituições. O próprio judiciário alemão é um judiciário que teve um protagonismo muito importante na afirmação dos princípios como norma jurídica, na afirmação, no caso trabalhista, estava conversando com um colega aqui no intervalo, de um sindicalismo forte, um sindicalismo potente, que efetivamente possa representar os trabalhadores e não seja um simulacro para retirar direitos. Isso foi construído pela sociedade alemã, sociedade política e sociedade civil, a partir de um trauma terrível como foi o nazifascismo. E no contexto dessa sociedade, aquele autor alemão que tem até livro traduzido no Brasil, Wolfgang Däubler, ele tem um livro publicado pela LTR, O Direito do Trabalho na Alemanha, no final dos anos 90, início do presente século, em que ele fala que o nível de consolidação do Estado democrático de direito na Alemanha é tal que realmente não tem mais muito sentido greves muito longas. Isso não fica bem para ninguém, nem para o empregador, nem para os trabalhadores. Então, ele comenta naquele livro, né, o livro tem uns 15, 20 anos de publicado, mas não mudou tanto, o contexto não mudou tanto. Ele diz que as greves lá funcionam mais como greves de advertência, para mostrar à sociedade que o empregador não está pensando no interesse social, está pensando só no interesse individual dele. Então faz-se greve de 1 hora, 2 horas. E como lá se tem uma mídia, aparentemente, que não é só monolítica, oligopólica, totalmente privada, que funcione só como uma espécie de departamento de comunicação social do poder econômico, é uma mídia mais democrática, isso é divulgado nas cidades, ou na região, se for uma questão nacional, no país inteiro. E ele diz, e funciona, o empregador recua, volta para a mesa de negociação e quer encerrar rápido o assunto, fazendo uma ou outra concessão. É claro que ele não vai ceder tudo, não é assim que funciona, mas funciona. Por quê? Porque há uma compreensão de que a greve é importante para se ter distribuição de renda, respeito entre as pessoas, maior igualdade social, e todos querem viver na mesma sociedade, tanto o rico quanto o pobre. Se é que há pobre na Alemanha, eu acho que eu estou exagerando na metáfora. Mas, ou seja, é importante que haja uma grande classe média, uma maior igualdade de renda. Isso é bom para todo mundo, as famílias crescem no mesmo lugar. Então, essa compreensão leva a que a greve não seja tão conflitiva, não seja um trauma para a sociedade. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ela se realize. Se o judiciário passa a ser só um instrumento de repressão da greve, se o Estado passa a ser só um instrumento do poder econômico, nós vamos chegar, 170 anos depois, à conclusão que o Marx estava certo.
E eu sou daqueles que digo, o Marx não estava certo. O Estado não é comitê executivo da burguesia. As instituições foram construídas, o direito, as constituições e a lei, para tutelar o interesse de todos. Existe, sim, a ideia de bem comum. Então, realmente, me parece que, no caso da greve, ela tem esse lado importante de educar as pessoas para os problemas coletivos. Mas não é bom que ela seja de várias semanas, greves de meses. Isso realmente não é bom. Nesse ponto, até, eu acho que a Constituição brasileira é muito sábia. Muito sábia essa Constituição. Ela está desprestigiada agora, sendo desrespeitada, descumprida, ofendida. Parece que... Porque ela pensa o conjunto do país. Ela não pensa só um segmento econômico e social. Ela pensa o conjunto do país. Mas ela é muito sábia. Por quê? Porque ela manteve, ela criou, instituiu a greve como um direito individual e coletivo fundamental, proibiu os atos de violência, mas, ao mesmo tempo, com toda a inteligência, ela manteve um instituto e uma instituição, que é a Justiça do Trabalho, com a potencialidade de interferir para que as greves não fiquem eternas, não demorem demais, não sejam muito longas, através do poder normativo nas greves que ocorram no campo da sociedade civil e das entidades estatais que que tenham servidores contratados pela CLT. Então, isso significa que o direito é garantido, mas a Constituição abriu uma válvula de escape para que nós não tenhamos situações dramáticas de greves que não terminam nunca. Eu acho que isso é sábio. O Poder Judiciário intervém nas greves, através do dissídio coletivo de greve, e tem que fazer concessões mesmo, porque é assim que se termina uma greve. Não tem jeito de ser só repressão. Isso é equivocado. Isso é uma visão lateral de um lado só. Não tem jeito de ser só concessão, é claro, mas não tem jeito de ser só repressão. Então, eu creio que a lógica constitucional ela é, antes de tudo, sábia, com esse manejo do poder normativo no caso das greves ocorridas. Mas, efetivamente, me parece que o Judiciário deve reconhecer a greve como um direito individual e coletivo fundamental e ser sempre contrário, é claro, aos atos de violência. Ministro. Sim. Outra pergunta já envolvendo esses elementos que o senhor falou, mas colocando a complicação a mais, que foi várias ações que a OAB entrou ano passado na greve dos bancários, pedindo a abertura das agências para que fossem liberados alvarás. E alguns juízes deram liminares concedendo, outros negando, TRTs também revertendo ou mantendo. Eu queria saber a opinião do senhor, porque envolve outro ator social, e essa questão também do bem comum que o senhor falou, que além do empregador e empregado, também envolve a justiça, os jurisdicionados. E, ao mesmo tempo, a efetividade da greve, porque é um elemento importante na pressão, até pressão da OAB, para que fosse atendido às reivindicações ou algo do tipo. A sua opinião sobre, mais ou menos, esse assunto? É uma opinião genérica, né? Porque, eventualmente, nós podemos enfrentar esse assunto. Ainda não vi conheço o assunto, naturalmente, o fato, mas ainda não vi nenhuma repercussão processual. Mas, falando abstratamente, me parece que as entidades da sociedade civil também estão submetidas à ordem jurídica constitucional. Então, é claro que numa situação emergencial, de algo peculiar, abrem-se exceções, mas medidas genéricas de invalidação de um movimento constitucional me parece algo incabível.
é a primeira vez que eu vi esse tipo de situação. Eu acho que expressa um pouco o momento que o país está vivendo, né? Um momento assim de aparente tentativa de desinstitucionalização das instituições. O Brasil, infelizmente, tem esse lado ciclotímico, né? A nossa história tem esse problema. Nós temos uma obsessão pela regressão. Voltamos, esquecemos, não aprendemos nada. Na minha opinião, por tudo que nós temos estudado, vivido, lido, o que se fez de mais avançado nesse país é a Constituição de 5 de 10 de 88. Como eu venho de uma geração anterior, eu era um menino no golpe de 64, não entendi muito como pessoa, depois que fui estudar. Já na ditadura mais fechada, no AI-5, já era um adolescente. E, portanto, vivi a realidade brasileira desde os anos 50. Não tinha muita televisão, mas o rádio era bom. O rádio, de vez em quando, subia o tom, ele oscilava. É muito engraçado o rádio. São as ondas mesmo do rádio, por isso que é isso. A gente ouvia o rádio, ele ia fazendo assim, a linguagem ia subindo e descendo. Mas a gente acompanhava tudo ali pelo rádio, lia-se muito jornal, etc. E se estudou muito ao longo do tempo. Nada foi tão sinteticamente avançado quanto a Constituição de 88. O problema é que a Constituição de 88 criou um Estado Democrático de Direito. E Estado Democrático de Direito significa não só sociedade política democrática e inclusiva, mas também sociedade civil democrática e inclusiva. E essa visão individualista, egoística, ela é passado para a Constituição de 88. Essa visão de só enxergar o seu lado, né? Só enxergar a sua perspectiva, o resto é zero. Então, me parece que a sociedade civil tem que compreender a importância da Constituição de 88. Se vocês pensarem um pouco o que era o Brasil antes de 5 de 10 de 88. O Brasil era uma selvageria completa antes de 5 de 10 de 88. Para se ter uma ideia, era absoluto. Só vou dar um exemplo para chocar. Era absolutamente lícita e comum a revista invasiva das mulheres por homens. Só isso. Para dar um exemplo do que era a fazenda de poder imperial de quem é forte nesse país antes de 5 de 10 de 88. Né? Me parece que isso é o máximo de agressão, não é? E de esperteza, é claro. Somado com uma esperteza. O máximo de manipulação das pessoas. Isso era válido. Não havia indenização de dano moral. Não existia esse tipo de categoria. Era um assunto que não tomava 2 linhas dos livros de direito, um parágrafo de um livro de direito. Então, a Constituição mudou isso tudo, o país melhorou bastante, significou bastante, houve muito avanço, com as oscilações normais da vida, mas nós estamos enfrentando uma fase de tentativa de desinstitucionalização do Brasil. Voltar tudo à estaca zero, está tudo errado. Eu acho que isso é um equívoco muito grande, e talvez esse tipo de ação expresse isso. Eu acho que não deve, espero que não prospere, e nós, juízes, temos que ter tranquilidade. Ser juiz é uma das profissões mais dramáticas que uma pessoa pode escolher. Não quero dar essa notícia ruim para vocês. As pessoas, em geral, nos criticam o tempo todo. Qualquer coisa que se faça, sempre vai ficar alguém insatisfeito. E nós temos que ter tranquilidade emocional diante dos desafios. Irmos para casa, tranquilos, pensarmos. Olha, não quero dar uma segunda notícia ruim. Vocês vão perder várias noites de sono por causa de um processo, de uma decisão.
Mas é isso a nossa vida. Mas isso, ao mesmo tempo, nos traz a segurança de que nós temos um compromisso com a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu sou da época, estudei direito na época da ditadura. Na ditadura, estudar direito constitucional parecia uma fantasia, porque podia-se falar de tudo, menos da realidade do país. Tinha um artigo 185 na Constituição que dizia: nada disso que os senhores leram até agora vale alguma coisa, porque era o absoluto império do poder do comando revolucionário do Estado da época. Então, não havia direito constitucional, a verdade é essa. Então, nós temos um Estado democrático. O Estado democrático, as pessoas têm que levar em conta a opinião do outro, têm que tentar levar em conta o bem-estar do conjunto da sociedade. A nossa Constituição é profundamente humanística e social. Se nós quisermos aqui arrolar, não dá tempo, porque eu já vi o recado dos 10 minutos, já passou pelo menos 5 dos 10. Nós temos, no mínimo, 10 princípios humanísticos sociais fundamentais na Constituição da República. Não é possível não se tomar isso em conta e se fazer interpretações que esvaziem tudo isso. Não é possível. A Constituição fez o papel dela. É a nossa maior produção cultural desde 1500. Agora, nós, instituições e pessoas humanas, não podemos esvaziar isso, né? Transformar isso em um nada. Eu acho que a perda vai ser para todos. Então, eu acho que, realmente, essas medidas individualistas, egoísticas, que só enxergam o seu próprio interesse, não conseguem enxergar o interesse coletivo, me parece que é uma fase conjuntural que, felizmente, certamente passará para algo superior, mais avançado, mais complexo e mais sofisticado e mais respeitoso. Boa tarde, ministro. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou aí justamente dos princípios que estão enraizados na Constituição de 1988, e essa reforma trabalhista, pelo menos na minha concepção, em muitos aspectos, ela, de certo modo, afronta. E eu queria saber do senhor se o senhor acha que vai ensejar muitos questionamentos sobre a constitucionalidade, tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. E como o senhor acha que o judiciário vai reagir a isso? Não sabemos. O que nós esperamos é que essa reforma não seja aprovada pelo Parlamento. Como cidadão e como jurista, como estudioso, como brasileiro, como pai de família, avô, viver numa sociedade asiática não é bom nem para os milionários. Nem para os milionários. E me parece que a reforma só tem um lado, a perspectiva do poder econômico. Nós que estudamos direito, desde a Grécia Antiga, sabemos que os autores têm uma verdadeira obsessão bonita por estudar a justiça. Desde a Grécia, nós temos livros sobre o que é a justiça, passando por Roma, Idade Média, os pensadores do racionalismo europeu, o que é justiça, até chegar às décadas atuais. Vários autores, o que é justiça. Tem um autor americano chamado Barrington Moore Jr., já falecido, que estudou o contrário, injustiça. Muito interessante, um livro sensacional, está esgotado, mas tem nas bibliotecas, com certeza, nas bibliotecas virtuais também, com certeza. Injustiça, Barrington Moore Jr. Esse autor disse que a proposta dele era o seguinte: todo mundo estuda a justiça, mas eu vou estudar o que a humanidade considera como a injustiça máxima, o que é intolerável ao longo da história. A proposta dele, eu não estou falando de democracia só. Eu quero saber o que é injustiça no Egito Antigo, em Roma Antiga, na Grécia Antiga,
na Idade Média, nos feudos, até a sociedade atual. Aquilo que efetivamente é intolerável numa sociedade política. E ele diz, e dá vários exemplos, é um livro de umas 700 páginas, um livro impressionante. Todo juiz tem que ler esse livro. Devagarzinho, eu sei, 700 páginas, os processos não deixam. Mas é impressionante. Ele diz que, por vários exemplos ao longo da história, a ideia de injustiça é quando a sociedade sente que não há reciprocidade no exercício do poder. Não há reciprocidade. As situações são diferentes. O senhor feudal, todo mundo sabe que ele explorava os servos. Mas os servos, pelo menos, falavam, bom, mas ele, pelo menos, me assegura lugar de morar, como me alimentar e me protege dos inimigos externos. Só que muitas vezes isso não acontecia. Nem isso acontecia. Então, esse é o ponto que ele fala. As pessoas até exigem pouco, mas é preciso que se passe, pelo menos, a ideia de reciprocidade. Numa democracia, muito mais. O Estado constitucional, num Estado democrático de direito, não pode ser um Estado parcial, que só enxerga o poder de quem detém poder na sociedade civil. Não pode. Então, me parece que o defeito mais grave dessa proposta é a falta de reciprocidade. É como se nós tivéssemos apenas um lado da sociedade brasileira, o poder econômico. A produtividade, a produção, o ganho econômico, a exacerbação do trabalho. Então, efetivamente, falta equilíbrio jurídico a essa proposta. É muito unilateral. Não é possível que se considere injusto um direito que traz um mínimo de proteção a quem não tem poder nem riqueza. Isso chama civilização. É esse o constitucionalismo social desde os anos 20, que depois se sofisticou mais e se tornou o constitucionalismo humanístico e social de após a Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental. É enxergar o conjunto da sociedade. E, lamentavelmente, a proposta é muito unilateral, muito desproporcional, não tem uma visão do conjunto da sociedade. Não é possível que o Marx estivesse certo. Nós avançamos tanto, criando instituições, criando constituições sociais, criando instituições para examinar o conjunto dos interesses sociais, e agora voltamos a uma certa pré-história jurídica em que se vai enxergar só o lado do poder econômico e do poder ideológico. Não é possível. Então, me parece que eu já li o projeto, venho acompanhando desde o começo, encontrei mais de 50 artigos absolutamente prejudiciais. Isso num projeto de lei é muito. É muito. É muita perda. Então, é falta total de reciprocidade na gestão da sociedade. Eu espero que o parlamento brasileiro tenha tranquilidade e não abra realmente o debate, não faça essa blitzkrieg de não ouvir ninguém, de não absorver o que se fala. É preciso se absorver o que se fala, não é só ouvir formalmente. Todos sabem que o projeto que saiu foi totalmente diferente do que foi apresentado em dezembro. O que foi apresentado em dezembro era um projeto pequeno. Esse é um projeto enorme. Vários temas nem foram debatidos, nós nos surpreendemos. Esse tema
de passar o poder para o empregador definir as bases do contrato por um acordo meramente bilateral em grande parte das coisas, com todo respeito, isso não foi discutido pela sociedade brasileira. Isso nos surpreendeu a todos, nós não acreditamos quando lemos aquilo. Isso é voltar ao Código Civil de 1916, não é possível. Então, é muito a falta de reciprocidade. Voltamos ao Barton Moore Jr., injustiça. O piso de injustiça. Falta de reciprocidade. Então, espero que o país volte a se harmonizar com a Constituição da República Federativa do Brasil. Ministro, sobre o ponto de vista processual, qual que é a sua opinião assim, sobre a honorário de sucumbência, a parte de que comprovar a justiça gratuita, assim, do aspecto material o senhor passou, mas processual, o que o senhor acha? Com relação ao aspecto processual, são tantos pontos, né, que eu creio que não daria tempo. O que eu acho, digamos, tentando fazer uma síntese rápida. A reforma tem um espírito totalmente contrário ao da Constituição de 88. A Constituição de 88 tentou abrir o judiciário para o pobre, para a pessoa humana, para o brasileiro. O judiciário, antes de 5/10/88, salvo a Justiça do Trabalho, era muito fechado, por uma série de razões, ao acesso dos brasileiros, né? E o avanço foi enorme, Código do Consumidor, juizados especiais, o avanço foi enorme. E agora é uma regressão. É como há uma série de artifícios no projeto que realmente, somados, são pequenos artifícios, são pequenas medidas, mas elas atuam em conjunto. Somadas, e elas realmente fecham bastante o judiciário às populações pobres. Porque quem entra com a ação trabalhista são os pobres, no Brasil, de maneira geral, com uma pequena exceção de setores da classe média também que vivem do trabalho. Então, são medidas que, no conjunto, diminuem o acesso à justiça. Os honorários de sucumbência, me parece e a justiça gratuita, me parece que a solução atual é uma solução adequada. Se o indivíduo se enquadra no contexto que o considera como beneficiário da justiça gratuita, evidentemente que ele tem que ser liberado das despesas processuais. Isso é constitucional, então, mas só que o projeto muda isso inteiramente. Né, cria parâmetros para a justiça gratuita, elimina efeitos da justiça gratuita, então, ou seja, é uma regressão anticonstitucional. Voltamos a acreditar que o pobre faz parte de uma espécie de pessoa humana de segunda classe. Você tem a pessoa humana constitucional no Brasil com todos os princípios constitucionais. Mas a pessoa pobre passa a ser considerada uma pessoa humana de segunda classe. Eu acho que isso está errado. Não é assim que se aperfeiçoam as instituições e espero que não seja aprovado. Se for aprovado, naturalmente teremos consequências ao longo de décadas, um aumento da miséria, um aumento da desigualdade social, um aumento também da sensação da população de que, efetivamente, ela não é partícipe do país. Eu acho que isso não é bom, o poder econômico não precisa disso, e não acho que a Constituição também seja compatível com esse tipo de perspectiva filosófica, jurídica, econômica, social da proposta. Não vejo nenhuma virtude em se fechar o judiciário aos trabalhadores e trabalhadoras. Não vejo. Acho que não é compatível com a Constituição, mas essa questão constitucional ela é técnica. E se o judiciário disser que é compatível? Então, por isso é que é um pouco arriscado falar isso, né? Me parece que o espírito constitucional de 88 é humanístico e social.
está escrito em vários locais a presença desses princípios. Agora, se o Judiciário vai ou não considerar o projeto compatível com a Constituição é um outro tema que nós não temos como respondê-lo de antemão. Eu acho que temos que parar, já passamos lá pelo limite do tempo, não é isso? Não, mas eu acho que os colegas também já se cansaram. Eles querem, não é isso? Então, eu quero dizer a vocês, foi um prazer muito grande, agradeço a todos, desejo a vocês muito sucesso, felicidades, que se realizem bem na função judicial, tenham consciência da importância do papel da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela está presente em vários países desenvolvidos, não está presente em outros, não há nenhum problema. A Alemanha tem um judiciário trabalhista muito parecido com o nosso e é nada mais, nada menos que o país mais desenvolvido da Europa, o país tecnologicamente mais avançado da Europa e, portanto, não há nenhuma incompatibilidade com a justiça, entre a Justiça do Trabalho e o bom desenvolvimento do país. Desejo a todos, então, que tenham uma experiência exitosa como magistrados do trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República. Muito obrigado, felicidades.